Nesta hora, teu servo vai trazer a tua palavra para a tua igreja. Ser servido da instrumentalidade do teu filho e fala para nós aquilo que precisamos ouvir, aqueles que estão em casa também, que vão ouvir nesta manhã. Recebe nossa gratidão, porque tu vais fazer assim, no poderoso nome de Jesus. Amém. Pastor Marcel, com alma e coração, trazendo para nós a poderosa palavra de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Só um instantinho. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se a toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela aparecera. Enviando-lhes a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso, mirra, e sendo por divina revelação, avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Antes de sentar, nós vamos ler ali a nossa frase, a frase que a igreja separou para esse ano: guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Amém? Pode se assentar. Sabe, o Senhor tem nos incomodado nesses dias, falado conosco no nosso coração, sabe, sobre algo que a igreja precisa, sabe, voltar a se movimentar, a andar pelo Espírito. Sabe, o irmão que estava aqui, o pastor que estava aqui, estava nos ensinando sobre como foi criado o homem, como ele se tornou alma vivente. Sabe, e lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 26, a palavra diz para a gente que nós somos corpo, alma e espírito. Sabe, nós somos corpo, são os mecanismos que nos levam à locomoção, às coisas básicas, a pegar, a nos alimentar. Nós somos alma, tudo aquilo que nós aprendemos como cultura, tudo aquilo que foi nos ensinado desde a infância, desde o processo de falar, até aqueles que chegam à universidade, nós vamos tendo uma alma, que essa alma está vinculada ao mundo, e é um mundo que jaz no maligno. E é por isso que Paulo diz: nós precisamos transformar a nossa mente, porque um dos atributos da alma é a nossa mente. É a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções. Sabe, então Paulo sabe que nós andamos por aquilo que nós acreditamos que somos. Então por isso que é muito importante você ter muito cuidado o que você ouve, o que você escuta, o que você coloca os seus olhos. Porque se nós somos aquilo que nós acreditamos que somos, diz o Salmo, sabe, diz Provérbios, é muito importante você verificar aonde você está abrindo os seus olhos, aonde você está colocando os seus ouvidos, porque isso vai te influenciar. Em um determinado momento isso vai entrar na sua alma,
vai ser escrito na sua alma e as suas práticas vão estar vinculadas a isso. Sabe, então é por isso que a gente não deve aceitar. Existem muitas pessoas pregando um evangelho muito bonito, sabe, muito lindo, mas eles estão querendo modificar a santa doutrina. Eles estão, porque a serpente não vai usar quem não sabe pregar. A serpente não vai usar aquele que a gente não dá ouvido. Mas tem muita gente pregando coisas que vão desvirtuando, sorrateiramente nos colocando moldados ao mundo. Sabe, a igreja está sendo atacada nesses dias por movimentos que querem moldar a santa doutrina ao mundo. Eu não sei se vocês têm visto, sabe, mas existem movimentos para reformar a Bíblia. Existem movimentos agora que, sabe, a gente respeita todo ser humano, mas existem movimentos de igreja só para homossexuais. A gente ama todo ser humano. Sabe, existe uma tendência da esquerda, porque a esquerda sabe que a base da nossa sociedade é, sabe, a cultura judaico-cristã. É aquilo que a gente recebeu de uma forma ou de outra, mesmo não estando na igreja, da nossa família. É a cultura que se baseia na ideia do pai, de uma mãe, de um filho, de uma segurança. Sabe que os sociólogos têm dito para nós? Nós estamos numa sociedade líquida. Nós estamos perdendo os locais aonde nós nos agarrávamos. As pessoas estão perdendo as identidades. Sabe, as pessoas pequenas, adolescentes, já não sabem mais quem são. Existe teoria de gênero, daqui a pouco começa novas linguagens, linguagem neutra. Nós estamos sendo atacados para nós perdermos a nossa identidade. E nós, como igreja, temos que estar atentos. Nós somos corpo, alma e espírito. Cuidado com a sua alma. Sabe, cuidado aonde você abre seus olhos. Cuidado aquilo que você tem ouvido. Parece bom. Era assim também o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas isso vai te levar para um caminho de morte. Sabe, que hoje você possa sair daqui com esse entendimento. Há algo que nós precisamos ser radicais, dizer não, isso eu não aceito. É moderno, é bonito, é atrativo, é vistoso, mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você não se posicionar no seu lar, se você não se posicionar como cristão e dizer, aqui é o limite, a doutrina apostólica não vai ser mudada. Sabe, nós somos aqueles que nos levantamos para manter a base do cristianismo, que tem sido atacado de maneira sorrateira, mas nós somos espírito. Sabe, Deus soprou o seu espírito dentro de nós. O pecado, a palavra do Senhor diz que o nosso espírito foi mortificado. Viramos um coração de pedra. Nós perdemos, sabe, eu dormia com meu pai escutando rádio. Meu pai tinha ele tinha um costume, ele botava o rádio alto para dormir. E eu ficava no quarto do lado, na porta, e eu escutava a Rádio Globo a noite inteira. E eu não podia ir lá, né, fazer essa besteira de ligar o rádio dele. Muitas vezes eu queria, mas eu não podia. Sabe, mas o rádio ele precisa de uma antena para captar as ondas. O mundo espiritual, sabe, se você não tiver o seu espírito vivificado, quando você crê em Jesus Cristo, porque é o sangue do Cordeiro que te lava, é essa fé em Jesus Cristo, quando nós cremos de todo o coração e confessamos com a nossa boca, você ainda não tem uma antena espiritual. E aí Paulo fala que nós podemos andar pela carne, e as pessoas acham que andar pela carne é andar pecando. Não, andar pela carne é andar pela alma, por essa alma pintimbada, por essa alma cultural, por essa alma que jaz no maligno, que de uma forma ou de outra, mesmo se você tenha nascido no Evangelho, você aprendeu pelos locais aonde você passou. Sabe, nós sempre pegamos algo, nós sempre temos uma cultura, nós sempre temos um exemplo, nós sempre temos algo que nós precisamos entender, que se nós não aquecermos a antena, e aqui eu estou falando apenas para que você tenha um entendimento, a antena espiritual dentro de nós vamos perder aquilo que é mais importante, que é o mover de Deus. Sabe, por muitas vezes nós acreditamos que nós somos os detentores do mover de Deus, que Deus tem um contrato assinado com nós. Esse foi o pensamento do povo judeu, naquilo que nós estávamos lendo aqui. Sabe, a palavra fala que o maior mover de Deus estava acontecendo, ia nascer o Messias, e o povo das Escrituras
não tinham uma antena espiritual aguçada para poder saber aquilo que ia acontecer. Sabe, isso é muito importante. Isso deve mexer com você, deve mexer comigo. Sabe, isso deve tirar você do seu conforto. Isso deve fazer com que você pense, reflita, como que está a sua antena espiritual. Sabe, Deus, a palavra do Senhor diz, quando Jesus está conversando com Nicodemos, outro letrado na Bíblia, muito conhecedor da Bíblia. Sabe, ele diz para Nicodemos, é necessário nascer, de novo, é necessário, sabe, ser guiado pela Bíblia, mas também pelo Espírito Santo. Sabe, é necessário nós pararmos de olharmos somente para a palavra, mas não pedir ao Senhor que Ele escreva essa palavra nos nossos corações. Porque existe muita intelectualidade na igreja. Muita gente que grava versículos, decora versículos, quer fazer provas sobre Bíblia, mas não tem o Espírito de Deus aguçado para entender qual é o mover de Deus para a nossa geração. Sabe, você já se perguntou qual é o mover de Deus para a nossa geração? O que Deus quer com você? Qual é o seu propósito? Será que é vir aqui, todo dia sentar no banco de igreja, ir para casa se alimentar, fazer as necessidades básicas? Será que é isso o projeto de Deus para você? Eu creio que Deus tem algo mais poderoso para cada um de nós. Eu creio que Deus tem um chamado específico para a nossa geração. Eu creio que Deus quer falar com você aqui hoje, para você levantar desses bancos, aguçar o seu espírito, sabe? E a gente voltar a ser uma igreja vibrante. A gente voltar a ser uma igreja que não tem vergonha de dizer que é crente. Sabe, a gente precisa voltar a ser radical. A gente não pode estar no mundo e ninguém perceber que a gente não é do mundo. Mas é isso que tem acontecido. Infelizmente é isso que tem acontecido. Sabe, nós estamos no mundo, mas parecemos que somos do mundo. Sabe, eu não estou falando de ninguém específico. Eu estou falando para a igreja de uma forma geral. Sabe, se você não é diferente, se você não é radical, porque vão te chamar de radical, mas se você diz, esse aqui é meu limite, eu não participo, eu não estou dentro, eu não quero participar, porque eu não sou daqui, eu sou um verdadeiro peregrino de Deus, e a minha casa não é aqui, e o meu regozijo vai ser quando eu estiver com o céu, com o meu Senhor. Nós perdemos esse mover. Você não deve ser movido por aquilo que você vê, mas você deve ser movido por aquilo que você crê. E o que você tem crido nesses dias? Sabe, se você for movido por aquilo que você vê, você vai cansar, você vai desistir. Porque vai vir pandemia, vai vir aflições, vai vir dificuldades, vai vir ausência, e as pessoas vão desistindo, vão ficando no meio do caminho, vão abandonando projetos preciosos de Deus, porque elas estão apenas focadas no que vem, mas não querem ser liberadas para andar pelo Espírito. Esse é o chamado, andar pelo Espírito. Sabe, a gente tem que ter cuidado ao andar pelo Espírito, mas o chamado é esse, andar pelo Espírito, ouvindo a voz do meu pastor, vendo se está na Bíblia, né? Conferindo, porque a Bíblia é o nosso manual, mas eu preciso ouvir a voz do meu pastor. É muito bonito Abraão. Abraão foi chamado para sair de uma terra e ir para outra, mas Abraão já passou. Eu aprendo com ele. Mas qual é a sua terra hoje? Para onde Deus tem te chamado hoje? Sabe, porque senão a Bíblia passa a ser um mero livrinho de história. A Bíblia passa a ser o gibi da turma da Mônica dos crentes. Sabe, porque a gente apenas conhece o que está escrito, mas não deixa internalizar no meu coração, ao ponto de eu fazer prática daquilo que eu aprendo. Tem que virar prática. Alguém falou isso aqui hoje. Sabe, tudo aquilo que não encarna, porque Jesus, que era o verbo, era a palavra completa, era o conhecimento e a sabedoria, era a plenitude de Deus, ele encarnou, ele virou prática, ele virou palpável, ele podia ser tocado, ele esteve aqui em semelhança de carne pecaminosa, ele vestiu-se de humanidade, se rebaixou para ser igual a mim, a você, para dizer, é possível, eu venci o mundo, então você também vai vencer. O que tem te atemorizado? O que tem te colocado o sentimento de medo? Hoje é hora do seu espírito aquecer. Sabe, o medo é importante.
O medo é importante. Eu não vou pular do avião se eu não tiver paraquedas. O medo equilibra. Mas o medo desequilibrado é um problema para você. O medo desequilibrado te trava. Daqui a pouco você vai estar escondido no banheiro, porque o vírus está passando. Daqui a pouco a gente está trancado e a gente não faz mais nada. O vírus é real, o vírus é perigoso, o vírus mata. Mas tem uma hora que a gente tem que voltar. Tem uma hora que a gente precisa voltar a viver, porque senão a gente vai estar morto em vida. Deixa para estar morto. Sabe, na hora que a gente for para a eternidade, a gente não vai estar morto, porque a gente só morre uma vez. Mas desse tabernáculo, deixa a gente sair desse tabernáculo para viver com o Senhor. Lá vai ser a hora de descansar. Aqui é a hora da gente voltar a ter propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Aqui é o local de treinamento do exército. Mas existe uma batalha lá fora. Existe uma batalha na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Sabe, eu queria te dizer que seu inimigo não está parado. Seu inimigo não tem medo de vírus. O seu inimigo tem plantado ideologias. O seu inimigo tem usado televisão, rádio, internet. O seu inimigo é poderoso. E nós aqui, paralisados, achando que não existe uma guerra. Sabe, eu queria te dizer, nós estamos numa guerra. Sabe, a palavra do Senhor diz que vai piorar. Se nós travarmos na primeira pandemia, eu queria te dizer que virão mais. Porque é a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Eu queria te dizer que você vai ser perseguido, porque a palavra diz que você vai ser perseguido. Sabe, e nós estamos achando que a vida cristã é um passeio de barco, sabe, num iate. Nós estamos aqui à deriva. Meu amado, você foi chamado para remar contra a maré. É hora de você começar a treinar seus braços, porque senão o mundo vai te levar. E uma hora você vai estar, sabe, no caminho do riacho, na correnteza do riacho, igual o mundo. Sabe, é hora de você ganhar musculatura espiritual. Você precisa de braços fortes. Sabe, porque senão o mundo vem e te carrega. Porque é fascinante ser aplaudido pelo mundo. É fascinante a gente desvirtuar a palavra para que as pessoas nos aplaudam. É fascinante a gente usar o dom de Deus para fazer um verdadeiro show gospel. Mas a gente precisa voltar a ser radical. A palavra é a palavra e ela é verdade. Mentiroso é todo aquele que contraria. Sabe, o problema é que a palavra sem espírito mata. Toda heresia, ela provém da palavra. Todos os hereges não tiraram de outro lugar que não fosse a palavra. Eles liam a mesma Bíblia que nós. Allan Kardec. Igreja do sétimo dia, como é que é? Tem uma igreja aí que no final é sétimo dia, que eu não lembrei o nome inteiro. Adventista, me perdoe, mas também não é, sabe, uma igreja da doutrina apostólica. Todas elas leem a mesma Bíblia, sabe, mas tiram heresias. Heresias. Sabe, e por muitas vezes você não entende que o Senhor disse, eu estarei com você até a consumação do século. O Espírito Santo vai te ensinar. Sabe, mas também tem um problema. Tem gente que espiritualiza tudo. Eu vou comer, aí tem uma espiritualidade danada para comer. Sabe, tem coisas que você não precisa de ser muito espiritual. Você precisa comer, você precisa ir ao banheiro, você precisa decidir determinadas coisas. Nem tudo é essa espiritualidade toda. Paulo fala em Colossenses que essas pessoas que espiritualizam tudo é espiritual, vive flutuando no espírito, não está no mundo real. Ele diz que são pessoas de mentes carnais, vem anjo em tudo quanto é lugar. Uma vez eu fui no culto, pastor. Sabe, o irmão falou assim, você viu o anjo? E eu fiquei procurando. E ele estava vendo o anjo passando. Sabe, glória a Deus que ele viu. Tomara que um dia eu veja. Mas tem gente que vê todo culto anjo. Tem gente que tem profecia todo culto. Gente, essa pessoa tem um telefone do Batman, da sala do Batman. Deus fala com ela toda hora. Todo dia, todo culto que aparece aqui tem uma profecia. Sabe, não é assim. Se Deus escalou alguém para pregar, se alguém foi chamado para pregar aqui, é porque Deus quer essa mensagem para você. Você pode não gostar da mensagem. Você pode sair daqui achando que não foi o bom alimento. Mas eu tenho certeza que Deus não me colocaria aqui se essa mensagem não fosse para o seu coração nessa manhã. Sabe, há um problema. Nós precisamos equilibrar a palavra escrita, mas a palavra vivificada. Paulo orava por espírito de revelação. Senhor, revela-me. Eu preciso ter revelação. Eu não posso andar pela carne, pela alma.
Eu não posso andar pelo judaísmo. Ele era criado no judaísmo, ele disse que não servia de nada. Olha, eu no judaísmo fui alguém que fiz tudo certinho. Mas agora, sabe, quando eu encontrei Jesus, nada disso serve. Porque Jesus é a plenitude de Deus. Sabe, que você possa entender isso, que a religião, o próprio nome já é um fracasso. É você se religando a Deus. O significado de religião é religare. É o homem religiando a Deus. E cristianismo não é isso. Cristianismo é Deus se religando a você. Ele, por amor a você, enviou o seu filho. Ele veio aqui e foi humilhado. Colocou uma coroa de espinho. Foi completamente chicoteado, humilhado. Sabe, para que você fosse reconciliado a Ele. Você que não merecia. Eu era errante. Eu tinha pensamentos ruins. Eu tratava minha esposa de forma inadequada. Eu não honrava meus pais. Eu pensava somente no dinheiro. Eu queria ser rico. Mas o Senhor mudou o meu coração. O Senhor vai transformando as nossas intenções. Sabe, o problema é que a gente vem para a igreja e agora a gente quer o mesmo cardápio lá de fora. Ao invés de vir para aqui para adorar o Senhor, a gente vem para cá para ter carro zero. A gente vem para cá para fazer pedidos. Sabe, nós temos que voltar a vir para a igreja para agradecer. Senhor, obrigado, porque eu não vou para o fogo do inferno. Obrigado, porque aqueles que estão ao meu lado têm sentido o amor de Deus na minha vida. Obrigado, porque eu vivia na escuridão, mas agora há um pontinho de claridade que tem crescido a cada dia, porque eu tenho olhado no espelho e não tenho visto mais eu, mas eu tenho visto Cristo. Eu tenho visto Cristo. E devagarzinho Cristo vai, sabe, nos mudando, nos transformando. E a gente vai deixando de ser arrogante, deixando de ser prepotente. É o Espírito Santo que vai mudando nós. É o Espírito Santo que vai nos ensinando. Sabe, você precisa ter esse coração aberto. Sabe, nós precisamos voltar a ser como Paulo. Paulo era um verdadeiro transtornador. Paulo era alguém que ele tinha um espírito de vitória. Sabe, Paulo não andou com Jesus fisicamente. Paulo não tinha carteirinha de apóstolo. Sabe, mas Paulo entendeu o evangelho. Sabe, ele foi para o deserto. O Espírito ensinou ele. Ele já sabia as Escrituras. Porque se você acha que quando Paulo fala que as Escrituras servem para nós, sabe, para exortar e para ensinar, se você acha que Paulo está falando sobre o Novo Testamento, é um engano. Esse Novo Testamento que a gente conhece, ele só foi codificado 300 anos depois do tempo de Paulo, no chamado Concílio de Nicéia. 300 anos depois é que essa Bíblia que você tem hoje foi formada. Quando Paulo estava falando que a palavra de Deus nos ensinava e nos exortava, ele está falando do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Judas, por exemplo, cita um livro que nem na Bíblia entrou, que é o livro de Enoque. Tem uma passagem transcrita do livro de Enoque. Sabe, nós às vezes ficando, sabe, superficialmente, olhando a palavra escrita e nós esquecemos de falar. É linda a palavra escrita. É linda a história de Jesus. É linda a história de Jacó. É linda a história desses homens bíblicos, desses heróis da fé. Mas eu quero construir a minha história em Deus. Eu quero continuar essa linhagem. Eu quero continuar essa estirpe. Esses homens de fé que entregavam as suas vidas, que entregavam, sabe, tudo aquilo que tinham para viver uma realidade. Porque eles sabiam que viver era Cristo, mas morrer era lucro. Há muita pouca gente hoje vivenciando isso. Meu amado, tem muita gente querendo andar por vista, pelo que vê, pelo que apalpa. Há muita luta e disputa pelo poder. Lá em Israel, eles não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Porque eles queriam manter o anel. O anel que significa autoridade e poder. Sabe, mas Jesus veio e arrancou foi o dedo deles. E começou a pregar, raça de hipócritas. Sabe, tudo aquilo que Deus falou para vocês que era amor, vocês desvirtuaram a palavra. Vocês mudaram tudo. Vocês não têm sido fiéis àquilo que foi declarado. Eu enviei vários profetas e vocês rejeitaram. Eu enviei vários homens de Deus e vocês não ouviram. Muito cuidado quando o seu coração está no poder e o seu coração perde a sensibilidade de criança. Sabe, em Jesus todo mundo é cauda, pastor. O cabeça é só ele.
Todo mundo aqui é cauda. Se você já escutou alguma vez dizendo, olha, nós nascemos para ser cabeça, não é verdade. Só existe um cabeça. O corpo de Cristo não é um monstro de 20 cabeças. Só existe um cabeça. O cabeça é Cristo da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós somos caudas, porque em Cristo, quem quer ser o maior, seja o menor. Sabe, quem quer ter poder, sirva. E ministério é serviço. Tem gente que ganha ministério e não sabe nem o que é. Ministério é serviço e não poder. Existiu uma corrida lá na Grécia. E essa corrida, ela tinha um objetivo, depois virou até as Olimpíadas. E quando entrava em guerra, sabe, o povo que vencia, pegava aquele corredor, vencia-se a guerra e mandava, vai lá e avisa a vitória. Sabe qual era o nome dessa pessoa que corria para anunciar 500 anos antes de Cristo a vitória da guerra? Sabe qual era o nome dele? Alguém sabe? Era evangelista. O significa, é só procurar no Google aí. O que eu estou falando você pode procurar no Google. Evangelista. Alguém que corria primeiro para anunciar a vitória. Alguém que chegava na frente para dizer, o meu Senhor já venceu. Ele já venceu a morte, Ele já venceu o pecado, Ele mudou a vida daqueles que creem. E nós estamos travados, paralisados, num banco, sem anunciar essa vitória maravilhosa. A palavra eclésia no grego, que é a igreja, sabe, ela já era dita lá na Grécia Antiga, quando se reunia. Jesus não inventou nada novo. Jesus chegou lá em Cesareia de Filipe, estavam os discípulos com ele. E ali em Cesareia de Filipe tinha uma imagem, uma escultura com a eclésia romana. E ele olha para aquela imagem e diz, vocês serão a minha eclésia. Aqui na Grécia Antiga, a eclésia se reunia para discutir a polis, os ensinamentos da cidade. Ele olha para a eclésia e diz, vocês serão aqueles que anunciarão o meu ensino. Vocês serão aqueles que se reunirão no meu nome. Vocês serão aqueles que se preocuparão com o reino dos céus. Será que nós temos nos preocupados com o reino dos céus? Será que nós temos colocado a nossa vida pelo reino dos céus? Ou nós estamos buscando coisas terrenas, humanas, que vão ficar aqui? Sabe, essa é uma palavra que eu queria deixar para você hoje. Sabe, mas Paulo era ousado. Paulo vai encontrar Pedro apóstolo, viveu com Jesus. Sabe o que ele diz de Paulo? Sabe o que ele diz de Pedro, pastor? Olha, eu estive com os apóstolos, mas nada aprendi. Nada aprendi. Sabe, daqui a pouco ele está com Pedro e está dizendo, Pedro, você está errado. Você está ensinando o judaísmo. Por que isso, Pedro? Por que isso, Pedro? Sabe, Paulo era ousado, tinha um espírito aquecido, um espírito fervoroso, e foi o maior plantador de igrejas da nossa geração, foi o maior escritor do Novo Testamento, foi alguém que deixou as maiores relíquias para você. Você lê a Bíblia, você lê o ensino de Paulo, que ele nunca imaginou que fosse virar a Bíblia, mas que eram cartas pessoais para correção e edificação da igreja. Meu amado Tito, sabe, meu presbítero Timóteo, sabe, ele estava dizendo de maneira pessoal, ajusta o corpo da igreja. Paulo chega para Corinto e diz assim, os santos que precisam ser santificados numa igreja problemática, cheia de pecadores. Mas para Gálatas, que tinha um ensino errado, ele diz, insensato Gálatas, porque ele sabe que o ensino errado produz práticas erradas, a heresia destrói a igreja, o pecado é o sangue do Cordeiro que muda. E o sangue do Cordeiro já te lavou. Você está num processo de transformação sem volta, porque a palavra do Senhor diz que a obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. O processo que você começou, você não vai terminar aqui em glória, porque nós temos um corpo de morte. Sabe o que é corpo de morte? Era uma forma de se matar uma pessoa. Você pegava um corpo putrificado, já morto, cheio de bactérias, e você amarrava em alguém. E vivo, você ficava aprisionado. E aquelas bactérias iam te comendo vivos. Esse é o que o pecado faz em nós. Sabe, esse corpo de morte jaz no maligno, ele não converte.
a sua carne não converte. É esse corpo de morte que Paulo fala, o bem que eu queria fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não queria, às vezes eu tropeço, às vezes eu caio. Mas o dia que você cair, meu amado irmão, existe um advogado que vai advogar por você e vai falar, levanta. Sabe, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Levanta, porque tem propósito na sua vida. Levanta, porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, algo poderoso foi escrito pelo seu nome. Sabe, eu gostaria que você ficasse de pé. Sabe, talvez não era a palavra que você queria ouvir, mas nós estamos iniciando o ano. E esse ano tem que ser um ano da restauração. Esse ano tem que ser um ano, sabe, da gente ressuscitar sonhos, projetos, ministérios. Ressuscitar o povo de Deus que está amedrontado. Esse é o ano que precisa ter o mover da igreja. Nós vamos ter eleição. Nós precisamos votar. Eu não sei quem você vai votar, mas nós precisamos votar em quem não apoia essas ideologias. Nós estamos num ano importante. E você está achando que isso tudo que está acontecendo, pandemia, avanços de ideologias, isso tudo é moderno. Não é. É o diabo atuando de forma poderosa para calar a igreja. Sabe, eu queria te dizer aonde, que lado que você está. Você vai aceitar isso no seu trabalho. Você vai aceitar isso na sua rua. Você vai aceitar isso aonde? Está na hora de você que conhece alguém que trabalha, que congrega aqui conosco. Está na hora de você fazer uma visita. Às vezes não dá para os pastores irem. Mas está na hora de você ir lá visitar o irmão. Irmão, sabe, as brasas estão vivas. Sabe, Jesus oferece pão, peixe e brasas quando ele volta. Ele volta, chega numa praia. E os discípulos os veem. Um pula nadando. E quando chega na beira do rio, ele fala, tem pão, peixe e brasas. Sabe, lá diz tem alimento, lá tem pão, porque pão é palavra. Sabe, volta para lá, porque lá tem alimento. Eu estou me alimentando, eu não estou ficando mal suprido. Sabe, volta para lá, porque lá tem peixe, que é o símbolo do cristianismo. Sabe, os cristãos perseguidos em Roma, eles desenhavam um peixe no chão, ou eles faziam assim, ó, para dizer que eram cristãos, porque eles eram perseguidos. E aí o peixe virou o símbolo do cristianismo. A sua Bíblia pode ser que tenha esse símbolo. Sabe, mas não adianta pão e peixe. Não adianta Bíblia e crente, se não tiver a união das brasas. Sabe, é a união das brasas que aquece. É o povo reunido, que há aquecimento, que há proteção, porque o diabo anda ao seu redor, procurando aquele que está sozinho. É hora de você chamar as pessoas para voltarem para a igreja. É hora de você chamar as pessoas para voltarem a queimar como brasas. Senhor, nós colocamos a sua igreja, é a sua igreja.